Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui mais um dia com vocês para nós explorarmos mais um fantástico conteúdo do componente de Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 12. O nosso objeto de conhecimento é esportes de precisão e o detalhamento, boliche, curling e jogo de dardo. E aí, já tenho certeza que surgiu aí várias interrogações. Alguns vocês já devem conhecer e outros não. Então, essa aula vocês irão conhecer um pouquinho sobre o que são esses esportes de precisão e conhecer alguns exemplos também. E aí, estão curiosos? Então, vem comigo. Muito bem, como vocês viram, hoje nós iremos falar a respeito dos esportes de precisão. E olhando para essas imagens, vocês conseguem reconhecer que esportes são esses? Quais são as suas características? Será que tem alguma semelhança entre essas três imagens que vocês estão vendo? Cada uma delas representa aí uma modalidade. Eu tenho certeza que o boliche vocês já conseguiram identificar. E o restante? O que vocês acham? Vamos já descobrir. Então, como vocês já viram em algumas aulas passadas, nós temos aí várias classificações relacionadas ao esporte. E uma dessas classificações são os esportes de precisão. Pelo nome, já dá para a gente saber mais ou menos o que significa essa questão da precisão, certo? Então, vamos lá ver a definição desses esportes de precisão? Muito bem, eu peço que vocês observem aí essas imagens ao meu lado. Vocês já conseguem identificar que modalidades são essas? Quais são as semelhanças que existem entre elas? Tenho certeza que o boliche vocês já conseguiram identificar. Mas por que essas três modalidades são classificadas como esportes de precisão? É o que nós iremos ver nessa aula. Vamos lá? Começando pelo conceito. Então, o que são esportes de precisão? É um conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar, lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico ou a proximidade do objeto arremessado ao alvo. Então, como vocês já viram aí no nosso conceito, são aqueles esportes onde a gente precisa atingir um alvo ou chegar ali perto, tá? Aproximado dele. E aí, como exemplo, nós temos o golfe, sinuca, boliche, tiro esportivo, tiro com arco e flecha, dardos, croquet, curling e a bocha. Muito bem, então esses são alguns dos esportes de precisão. Agora que vocês já sabem o conceito, vamos ver aí quais são as principais características dos esportes que estão dentro dessa classificação de precisão. Primeira característica: não há confronto direto entre os participantes, ou seja, cada um ali no seu espaço de jogo. Vocês vão já entender como isso acontece, tá bom? Outra característica, o desempenho do jogador é que determina a sua vitória. Se ele joga bem ou se ele não joga tão bem assim, é o que vai determinar, né, se ele vai ganhar aquela partida, dependendo ali da modalidade, tá bom? Então, depende somente dele e do seu desempenho. Outra característica, os competidores precisam de uma pontaria precisa ao usar os instrumentos apropriados para cada modalidade. Então, o que vale aí para a gente é o quê? A pontaria, é acertar o alvo, é acertar o objeto, tá bom? Outra característica, o jogo deve ter movimentos controlados no manejo do objeto para arremessar, bater ou lançar e acertar o alvo determinado. Agora que a gente já sabe que características são essas, né? Vamos aí conhecer 3 exemplos de esportes de precisão. Começando por qual? Vamos ver? O
boliche. Observem aqui o nosso cenário lindíssimo, né? E aí vocês já conseguem perceber que o boliche possui essas características. Cada um dos competidores vai ficar aqui no seu espaço, né, na sua pista. O objetivo maior do boliche é jogar ali, arremessar a bola, lançar a bola nos pinos, tá? E fazer com que todos eles caiam, não é mesmo? Bom, já deu para a gente identificar aí algumas características do boliche enquanto esporte de precisão. Tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de jogar, se não no ambiente desse, mas com certeza ali nas brincadeiras de criança, quando vocês eram pequenos, até mesmo agora, né, vocês conseguem experimentar, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho da história do boliche? Então, vamos lá. Bom, o boliche, né, houve aí, lá em 3200 a.C., um jogo muito semelhante, tá? Mas o jogo, como a gente conhece hoje, teve origem na Alemanha, lá no século III, há 1700 anos. Ele era utilizado com fins religiosos, como para purificação dos pecados. O boliche, existem campeonatos internacionais, nacionais e estaduais de boliche. Então, para quem tinha dúvida se o boliche era um esporte ou não, até porque a gente não costuma ver assim como futebol, futsal, vôlei, handebol, basquete, mas sim, o boliche ele é considerado um esporte de precisão, tanto é que tem todos esses campeonatos, tá certo? Aqui na nossa região ainda não ouvi falar, né, de um campeonato oficial. E aí onde vocês moram, já ouviram falar? Muito bem. Continuando. Vocês sabiam que o boliche também tem uma Copa? Isso mesmo. A Copa Mundial de Boliche, ela ocorre desde 1965. Já faz bastante tempo, não é mesmo? Então, já deu para perceber que o boliche, assim como as demais modalidades, tem uma história robusta, né? Uma história bem completa. Prosseguindo, vamos ver aí características do nosso boliche. Olha só, o objetivo principal é lançar uma bola de boliche em uma pista longa e estreita, cujo final apresenta 10 pinos, dispostos na forma de um triângulo, e derrubar o maior número possível de pinos. Eu já tive a oportunidade de jogar numa pista dessa, oficial, né? E é bem legal, é bem interessante, porque nós vamos trabalhar o quê? A nossa mira, a nossa precisão na hora de lançar a bola, certo? E aí a gente sabe que vence quem fizer o maior número de pontos por partidas, contabilizado pela quantidade de pinos derrubados. Prosseguindo, vamos entender agora como ocorre uma partida de boliche. Olha só, uma partida de boliche consiste em 10 jogadas, certo? Em cada jogada, o competidor tem direito a 2 jogadas por vez para derrubar todos os pinos. Há quem consiga derrubar na primeira jogada, ou precisa aí das 2 jogadas para derrubar esses 10 pinos, e nem sempre tem a garantia de derrubar, tá bom? Tudo vai depender ali da técnica empregada, utilizada pelo jogador. Se no primeiro lançamento o competidor conseguir derrubar todos os pinos, a jogada recebe o nome de strike, tá? Quando o conjunto de pinos cai nos 2 lançamentos, é chamado de spare. Tá? Então, se você consegue, mais uma vez, derrubar todos os pinos na primeira jogada, você faz um strike, que tem uma pontuação máxima, né? Se você precisa das 2 jogadas para derrubar aí os 10 pinos, é chamado de spare, tá certo? E aí o boliche, ele tem aí várias formas de ser jogado. Nós temos aí modalidades individuais, duplas, trios e times. É bem interessante, não é mesmo? Muito bem, agora vocês já viram por que o boliche é considerado um esporte de precisão. Você precisa ter mira, você precisa trabalhar a sua mira para chegar no objetivo, que é derrubar os 10 pinos.
Muito bem, prosseguindo, quero apresentar para vocês um outro esporte. Talvez esse aqui vocês não conheçam, mas vocês vão conhecer agora. Peço para que vocês observem aqui o nosso cenário, observem a pista de jogo. E aí, já deu para identificar o que precisa ser feito aqui? Tem vários objetos aqui, vocês conseguem identificar o que é? Se não, não se preocupem, porque vocês vão aprender qual é a dinâmica desse curling e o que são, né, esses objetos espalhados aqui pela nossa pista. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho do curling. Bom, curling deriva do verbo em escocês curl, que significa o quê? Movimento da pedra. Então, esses objetos que vocês estão vendo aqui, ó, são o quê? São pedras de granito, né, de gelo, onde o nosso jogador ele vai lançar essa pedra e essa pedra tem que chegar aqui, ó, nesse círculo do meio. Aqui desse lado nós estamos vendo em azul e aqui desse lado em vermelho. Se não conseguir adentrar o círculo, que se aproxime cada vez mais, tá bom? O curling não é um esporte que a gente costuma ver com frequência, né? Como o futebol, o vôlei. E por quê? Porque ele é um esporte de inverno antigo, ou seja, a gente consegue ver ali a sua prática, né? A competição do curling nos Jogos Olímpicos de Inverno, tá certo? Falando um pouquinho mais do curling, ele é um dos esportes mais antigos e tradicionais, né, voltados para essa questão do ambiente, do gelo, tá? E ele está desde a primeira edição nos Jogos Olímpicos de Inverno, lá em 1924, em Chamonix, tá certo? Então, o curling tem uma história também e já é praticado há bastante tempo. Falando um pouquinho mais do curling, vamos ver aí as suas características. Observem aí. Como vocês já sabem, o curling é um esporte de precisão e estratégia, ou seja, não é só lançar a pedra, não é só fazer isso, você tem que montar uma estratégia para chegar no seu objetivo, que é atingir esse círculo do meio, tá? Nós temos aí 2 times com 4 jogadores cada, onde cada um vai fazer a sua jogada no seu tempo. A gente não tem interação entre esses jogadores de uma forma efetiva, tá bom? O objetivo geral do curling é atirar suas pedras o mais próximo possível do alvo, demarcado na quadra, na pista, como vocês estão vendo. Observem aí essa pista novamente. Ó, nós temos o círculo em azul, nós temos o círculo em vermelho, mas está pela metade. O objetivo principal é colocar esta pedra dentro do círculo vermelho ou mais aproximado, na verdade, dentro dos círculos, tá bom? Prosseguindo, falando ainda um pouquinho sobre o curling, vocês viram aí que nós temos objetos, né? A presença de objetos diferenciados, né? Como, por exemplo, nós temos aí a pedra, que é justamente essa que o nosso atleta vai lançar. Ela é uma pedra de granito que tem entre 17 a 20 quilos, tá bom? E possui essa haste que vai permitir, né, que permite o local onde ela seja segurada, que ela seja segurada pelos jogadores. Então, é nessa haste que os jogadores vão segurar. Por quê? Já pensou segurar na pedra de gelo? Vai queimar a mão, né? Vai machucar a mão. Outro equipamento necessário para a prática do curling é a vassoura. Essa vassoura é esse equipamento que está na mão aí dos 2 jogadores que vocês estão vendo na imagem. É uma espécie de vassoura, né? É usada para varrer a pista de gelo e diminuir a fricção sob a pedra. Serve para manter ou mudar a trajetória e velocidade dessa pedra. Então, daqui a pouco vocês vão ter a possibilidade de assistir um pedacinho do curling. Vocês vão ver que eles utilizam essa vassoura como se fosse para varrer mesmo, para diminuir o atrito, para mudar a direção e a velocidade dessa pedra. Além desses equipamentos, né, que são utilizados aí pelos nossos jogadores, nós temos outros que são mais individuais, né? Como o sapato. Eles precisam ter um sapato diferente,
tá? A sola desse sapato, ela vai deslizar um dos lados, né? É feita justamente para deslizar sobre o gelo, tá bom? Outro equipamento muito importante é a questão do relógio. Eles são úteis para os varredores controlarem a quantidade de tempo que passam varrendo a pista, ou seja, mudando ali a direção ou fazendo com que essa pedra ela deslize com mais facilidade, tá bom? Além de sapato, relógio, nós também temos aí a presença das calças, que são especiais, né? Tem um tecido diferenciado, elas têm que ser o mais confortável possível, né? Justamente para que esse atleta ele possa ali fazer vários movimentos na hora de deslizar, de lançar essa pedra, até porque ele encosta uma das pernas no chão na hora do lançamento, como vocês estão vendo aí na imagem. Observem, nós temos aí o nosso atleta lançando a pedra e ele vai encostar essa calça no solo, na pista de gelo, então ela precisa ser, né? Ela tem que ser de material diferenciado onde consiga fazer esse deslizamento, tá? Além disso, nós temos também a presença das luvas que vão manter as mãos quentes e auxiliar os nossos atletas aí no controle das vassouras. Então, observem aí mais uma vez a nossa imagem. Vem mostrando para vocês a dinâmica, né, do lançamento da pedra, da ação aí dos nossos atletas varrendo, né, essa pista para que eles consigam chegar no objetivo, que é o quê? Chegar aí no círculo vermelho, tá bom? Falando um pouquinho da pista, observem que nós temos aí 2 círculos, né? A pista para a prática de curling é feita de gelo e tem dimensões de 45,72 por 5 metros de largura, tá? Ao fim da pista, há 3 linhas paralelas. A linha de fundo, que delimita o espaço da pista, a chamada tee line, né? Que atravessa o alvo em seu centro, como vocês estão vendo aí na imagem. E nós temos a chamada hog line, né, que está localizada a 6,4 metros da tee line. Então, observem aí, tem toda essa demarcação que agora é só termo de informação mesmo, tá? Mas o que é importante que vocês saibam? É que vocês consigam olhar para essa imagem e consigam identificar da onde sai essa pedra de gelo, para onde ela vai e que de forma ela chega lá. Tá? Então, mais uma vez, nós temos aí o nosso atleta que vai lançar e nós temos aí os outros atletas que vão fazer essa pedra de gelo chegar ali no seu objetivo, que é dentro do círculo vermelho, ou mais aproximado dele possível, tá bom? Prosseguindo, vamos ver agora como é que funciona uma partida de curling. Uma partida é dividida em 10 ends. Um end corresponde ao lançamento da pedra 2 vezes, por cada um dos jogadores da equipe. Pronto. Outro ponto. A equipe que conseguir se aproximar mais do centro ganha o end, tá? Então, é uma partida simples de ser entendida. Lógico que vai exigir muito dos jogadores para eles chegarem nesse objetivo, que é aproximar essa pedra do centro. Certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho o curling. Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês uma outra modalidade que está ali na classificação, né, de esportes de precisão, que é o jogo de dardo. Esse aqui a gente consegue perceber também, né, brincar muito na nossa infância. Inclusive, se você vai numa loja de brinquedos, tem lá de vários personagens, né, para treinar ali a sua pontaria, para ajudar a passar o tempo da criança. E não é uma atividade qualquer, tá? Ela também vai trazer grandes benefícios, como a questão do foco, da concentração, da sua habilidade de lançar, de jogar, né, esse dardo, tá bom? Então, vamos ver aí algumas informações do dardo. O dardo, ele surgiu lá na Inglaterra, cuja origem remonta à Idade Média, ou seja, já na Idade Média já existia a presença do dardo, talvez não com esse nome, tá bom? Com outro nome ou feito de outra forma também. Consiste no arremesso de dardos contra um alvo circular
apoiado numa superfície vertical. Então, o jogo de dardo é o quê? É o dardo, onde você vai ter que atingir o seu alvo. E falando de alvo, existem dois tipos de alvos. O primeiro, o alvo convencional, né, que é esse que você vai jogar e você vai tendo que contabilizar a pontuação de forma manual ou anotando, né? E nós também temos aí os eletrônicos que já marcam ali para você quantas vezes você já atingiu o alvo e o local, tá bom? Esse alvo, ele é dividido em setores numerados de 1 a 20. O centro do alvo é composto por 2 pequenos círculos. O maior é denominado bull e vale 25 pontos. Normalmente ele possui a cor verde. E o menor, de cor vermelha, é chamado de bullways e vale 50 pontos. Então, nós temos 2 círculos de cores diferentes. Um vale 25 pontos, que é o maior, e o menor vale 50 pontos. Então, o objetivo do nosso jogador ali é acertar o alvo especificamente nesses 2 círculos, né? Se possível, no círculo menor, tá bom? Falando um pouquinho do dardo, vamos ver aí quais são as suas características. O peso e a forma do dardo vai variar, tá? Principalmente ali, dependendo se é um dardo que tem aí o sentido de brincadeira ou se é um dardo profissional, tá bom? Ele pode ser feito em latão, níquel, titânio ou tungstênio, tá? Então, ele é feito aí desses vários materiais. As pontas podem ser feitas em aço, quando são utilizados nos alvos convencionais, ou em plástico, quando os alvos são eletrônicos ou plásticos, tá bom? E assim como todas as outras modalidades, o dardo também possui as suas regras. Vamos ver quais são essas regras? Então, olha só. Primeiro, o dardo ele é jogado por, no mínimo, 2 jogadores ou 2 equipes, justamente para ter aí essa questão da competição, né? Outra regra, cada jogador poderá fazer 9 arremessos de aquecimento antes do início do jogo, isso é importante, todos eles têm esse direito de aquecer, né? Justamente para se preparar ali para as jogadas principais. Próxima regra, cada jogador ou um de cada equipe, volta, por favor. Cada jogador ou um de cada equipe deve arremessar o dardo contra o tabuleiro para determinar quem começa o jogo. Aquele que mais se aproximar da mosca, ou seja, do círculo menor, começa o jogo. Então, ó, até nessa hora de decidir qual é a equipe ou qual é a pessoa que vai iniciar o jogo, tem essa jogada especial, digamos assim, que é para decidir quem começa, tá bom? Vamos ver aí as outras regras? Cada jogador tem direito a arremessar 3 dados por cada rodada. Ou seja, são muitos arremessos, né? Desde ali da preparação do aquecimento até a jogada principal. Depois dos dardos serem arremessados, o juiz contabiliza os pontos e o jogador retira os dardos do alvo. Então, cada jogador vai ter ali o seu momento. Tá? Não dá para jogar um atrás do outro, até porque cada um tem três arremessos, né? Então, é feito de forma tranquila, cada um ali no seu tempo. Outra regra é que, na vez do jogador arremessar, todos os demais jogadores devem posicionar-se antes da linha de lançamento, ou seja, ninguém pode ficar ali atrapalhando a jogada do adversário, não. Cada um fica ali na sua linha de lançamento, esperando a sua vez, tá? Então, essas são algumas das regras dentro do jogo de dardos. Falando ainda sobre dardos, eu quero apresentar para vocês algumas modalidades de jogos. Se vocês acham que jogar dardos é só ir lá, lançar e acertar o círculo menor, existem várias formas de se jogar o dardo. Nós temos aí modalidades que são chamadas de 301,
501, 701 ou 1001. Nós temos Cricket, Killer, dentre várias outras, Mickey Mouse, entre outros. Então, tem várias formas. E eu trouxe para vocês uma dessas formas, né, de jogar o dardo, que é a modalidade 501. Essa modalidade é a mais difundida e a mais utilizada em campeonatos oficiais. Como é que ela ocorre? Olha só, o jogador ele começa com 501 pontos e a cada jogada é descontado o total de pontos obtidos. Quem chegar primeiro a 0 ganha a partida. Entenderam como funciona? Então, olha só, cada um começa com 501 pontos. Cada pontuação que ele vai fazendo, vão tirando desses 501 pontos. Ou seja, aquele que chega primeiro ali no 0 ganha a partida. É uma forma diferente, né? Normalmente a gente acha que quanto mais pontos a pessoa fizer, melhor. Acaba que é assim, só que vai o quê? Subtraindo aí, né, desses 501 pontos. O objetivo não é chegar aos 501, é chegar ao 0, tá certo? Muito bem, essa é apenas alguma das modalidades, existem outras, tá certo? Agora, para que vocês visualizem melhor esses jogos de precisão que eu apresentei para vocês, como o boliche, o curling e o jogo de dardos, eu quero que vocês acompanhem um vídeo com bastante atenção para vocês realmente verem aí essas características dos esportes de precisão. Agora é com vocês. Muito bem, e aí, deu para ver aí a característica, né, de cada um desses esportes? Tenho certeza que sim. Pelo vídeo, deu para vocês visualizarem melhor a questão do curling, que eu acho que é o mais desconhecido para vocês. Vocês viram lá que depois do arremesso, todo mundo começa a trabalhar varrendo bem rapidinho, né, para que a pedra chegue ali no objetivo, que é dentro do círculo ou o mais próximo possível. Vocês tiveram também a oportunidade de ver o jogo de dardos. Vocês viram aí que tem toda uma preparação na hora de lançar esse dardo, né? E pela imagem deu para perceber que aquilo ali era uma outra modalidade, porque tinham outros círculos além do menor e do maior no centro. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, viu? Agora eu quero apresentar para vocês benefício de se praticar os esportes de precisão. Vamos lá? Então, o primeiro benefício é que vai melhorar a sua atenção e a sua concentração, trabalhando o seu foco, né? Você precisa estar focado no momento lá para fazer a jogada de forma correta. Vai desenvolver as habilidades motoras finas, vai desenvolver tudo isso, viu? Além disso, vai melhorar a sua postura. Vocês viram que para cada um dos jogos, né, dos esportes, você tem uma postura diferenciada. Isso também vai ser melhorado conforme o seu treino. Vai promover a disciplina pessoal na hora de desenvolver o esporte, na hora de fazer cada um dos movimentos. Para que você alcance, né, o seu objetivo, você precisa treinar. E isso vem através do quê? Da disciplina. Outros benefícios. Vai desenvolver a resiliência e a capacidade de lidar com fracassos e sucessos de forma equilibrada, até porque nem sempre você vai conseguir alcançar o objetivo total do esporte, como, por exemplo, no boliche, né? Nem sempre a gente consegue derrubar os 10 pinos na primeira e nem na segunda jogada. Às vezes a gente consegue derrubar ali só 6 pinos e está tudo bem.
Tudo é, como eu falei para vocês, é técnica, é treino, tá bom? Assim também como no dardo, nem sempre você vai conseguir acertar na mosca ali, né? Você vai ter que treinar bastante para isso. Outro benefício é que melhora a capacidade de tomada de decisões e desenvolve as habilidades de planejamento e estratégia. Vocês viram que para os 3 esportes você precisa planejar e precisa montar estratégias. Tem uma hora lá no boliche que ou você joga mais do canto, ou você joga mais no centro. O curling também, você tem que montar estratégias, principalmente se já tiver muitas pedras, né, no caminho. Você vai ter que montar estratégias, ver aonde está mais vago para passar a sua pedra para chegar no seu objetivo, assim como no jogo de dardo também. Você vai observar ali o alvo, né, e ver ali de que posicionamento você pode jogar para atingir o seu alvo da melhor forma possível. Certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre os esportes de precisão e conhecer também algumas modalidades que estão dentro dos esportes de precisão. A gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.